Agora a gente muda completamente de cenário para falar sobre o que acontece no mundo, para falar sobre mais repercussões das falas de Donald Trump, que neste fim de semana voltou a atirar para todos os lados, da maneira figurada. Mas há um receio de que haja algum momento em que a gente esteja falando de novas ações militares dos Estados Unidos. Tem novidades em relação ao México, tem novidades em relação a Cuba, em relação à Groenlândia. A Beatriz Ferretti, editora de internacional aqui do Jornal da Band, está aqui com a gente para falar exatamente sobre isso e o que a gente tem de novidades. Tudo bem, Beatriz? Boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, de tédio a gente não morre nessa editoria de internacional, sobretudo com a administração de Donald Trump nos Estados Unidos, né? Cada dia é uma novidade envolvendo vários assuntos diferentes, mas que de certa forma estão interligados, né? Como você falou. Eu vou começar falando sobre o México, porque agora há pouco a presidente mexicana Claudia Sheinbaum estava concedendo uma entrevista coletiva na capital do país e ela disse que conversou por telefone com Donald Trump nesta segunda-feira. Ela se colocou, né, numa posição de defesa de seu país diante das ameaças que tinham sido realizadas pelo presidente americano nos últimos dias de uma possível intervenção militar ou até ataques, né, contra o México por causa de cartéis de drogas que, segundo Trump, representam uma ameaça à segurança nacional norte-americana. Claudia Sheinbaum diz que a conversa foi boa, falou que continua colaborando no âmbito da soberania, diz que teve uma conversa muito produtiva, que discutiu vários temas, incluindo a segurança, a redução do tráfico de drogas, do comércio de investimento de drogas em seu país, diante de políticas que vêm sendo adotadas pelo seu governo. De acordo com a Claudia Sheinbaum, houve uma redução de cerca de 50% no tráfico de drogas e nas ações de cartéis de drogas mexicanos, por causa das ações que estão sendo realizadas ali internas. Falou também que em um ano conseguiu reduzir em 50% o tráfico de fentanil para os Estados Unidos. Esse que é um assunto muito sensível e que foi utilizado como justificativa para Trump, não apenas para fazer essas ameaças militares ao México, mas também para implementar aquelas tarifas adicionais ao país vizinho que a gente viu no início da política tarifária dele. Então, essa é a novidade, né, em relação às ações militares norte-americanas e agora uma resposta ao México no contexto da ação venezuelana que aconteceu na semana retrasada, a captura do ditador Nicolás Maduro e outros países que se veem ameaçados, né, diante da possibilidade de os Estados Unidos continuarem agindo, sobretudo aqui na América Latina, contra o tráfico de drogas. Agora a gente passa para o Irã também, porque esse é um dos assuntos de maior destaque no cenário internacional hoje. Já são quase 2 semanas de protestos intensos por lá, que começaram por causa de uma crise econômica, uma grande desvalorização da moeda local, uma inflação galopante que fez com que os iranianos perdessem muito a qualidade de vida e o poder de compra no país, só que esse movimento acabou se transformando também numa questão social, uma questão política e agora ganha uma nova forma, que já está sendo até chamada de uma nova revolução iraniana, de parte da população querendo a derrubada do regime dos ayatolás. O número de mortos, Ana, é muito difícil da gente conseguir comprovar de fato, porque você sabe muito bem, né? A gente está falando de um regime ditatorial em que a imprensa não tem liberdade nenhuma. Então a gente depende de organizações internacionais que tentam fazer esse compilado, né? Uma ONG que tem base nos Estados Unidos hoje atualizou o número de mortos para 544. Tem uma outra ONG com base na Noruega que diz que as mortes já chegam a quase 700, isso porque a polícia iraniana está repreendendo com muita força os manifestantes que estão saindo às ruas. E o regime iraniano repreendendo com apagões, então há cortes na energia e também cortes na internet, isso para impossibilitar que os manifestantes continuem convocando mais protestos. Fato é que esse movimento já ganhou o país todo, está presente nas 31 províncias
iranianas. Hoje teve mais manifestações e vários símbolos do regime estão sendo derrubados. Então a gente está vendo estátuas de figuras importantes, históricas, sendo derrubadas e queimadas, até mesquitas sendo incendiadas e também prédios do governo, né, prédios do regime sendo alvos desses manifestantes. E aí a gente inclui a pitada de Donald Trump também, porque o regime iraniano foi muito enfraquecido no ano passado, quando os Estados Unidos atacaram as instalações nucleares, né? Isso em meio à guerra no Oriente Médio e também no meio da guerra de 12 dias entre Irã e Israel. Lembrando que Estados Unidos e Irã são países inimigos, né? O Irã tem os Estados Unidos como inimigo número 1, houve aquele ataque no ano passado e, portanto, o enfraquecimento do regime. Os manifestantes estão pegando, né, esse gancho, esse pano de fundo do enfraquecimento do regime também para sair às ruas e pedir a queda dos ayatolás. O Irã, nesse contexto das manifestações, vem acusando os Estados Unidos de estarem por trás, né, à distância, fomentando esse protesto contra o governo, algo que Trump nega, mas Donald Trump vem aumentando as ameaças contra Teherã, dizendo que, se mais manifestantes continuarem morrendo, ele deve agir. Ele falou, isso não significa botas no chão, ou seja, não significa uma invasão militar, talvez nem um ataque, mas os iranianos vão sentir, serão atingidos onde dói. Não deu mais detalhes, mas os Estados Unidos, então, podem agir de alguma forma caso esses protestos continuem sendo repreendidos com tanta força e com tantas mortes como está acontecendo. E para terminar, Ana, a gente ainda fala sobre o Conselho de Segurança da ONU, que se reúne nesta tarde em Nova York, uma reunião que está planejada para 5 horas pelo horário de Brasília, está aí para falar de outra guerra, Rússia e Ucrânia. Uma guerra que no mês que vem vai completar 4 anos sem qualquer perspectiva de plano de paz. As negociações que eram lideradas por Donald Trump ainda são completamente travadas, né, por exigências de ambas as partes, e essa reunião foi convocada hoje emergencialmente depois de um ataque realizado pela Rússia contra o oeste da Ucrânia na última sexta-feira, utilizando um míssil hipersônico com capacidade nuclear. É um míssil que viaja 10 vezes mais do que a velocidade da luz. Ele é muito difícil de ser interceptado e pode atingir qualquer das principais capitais europeias em questão de 16 minutos. É muito potente, é um tipo de armamento que já foi proibido lá no passado, foi usado pela Rússia pela segunda vez nessa guerra, não foi utilizado nenhum armamento nuclear para esse ataque da Rússia, da Rússia contra a Ucrânia na sexta-feira, apesar dele ter a capacidade nuclear. Não foi utilizada bomba atômica nesse ataque, mas é uma ação que foi vista como uma espécie de recado, do tipo, olha, eu posso fazer uma guerra nuclear se eu quiser, eu tenho esse tipo de armamento. E aí, diante desse recado muito alarmante, que de repente, se de fato esse armamento tivesse essa ogiva nuclear implantada, poderia ser um desastre gigante. Então a ONU se reúne para tentar dar uma solução. É esperado que não haja um consenso, porque, de novo, quando a gente fala em Conselho de Segurança da ONU, a Rússia é um país membro permanente, tem poder de veto, mas, de qualquer forma, é a diplomacia se movimentando numa nova escalada desse conflito no leste da Europa, Ana. É isso, exatamente. Valeu, viu? Beatriz Ferretti, obrigada, bom trabalho para você. Valeu, tchau, tchau. Tchau, até mais.